Feitiço de Amor e Outros Contos, de Ludovic Tieck. Ludovic Tieck é um escritor alemão da Escola do Romantismo, nascido em 1775 e que veio a falecer em 1855. Feitiço de Amor e Outros Contos é uma seleta da sua obra maior, Fantastos, publicada entre 1812 e 1816. Nós temos 6 contos dessa obra maior nessa edição em português. Quando a gente lê Feitiço de Amor e Outros Contos, como eu terminei de ler agora cedo, eu acho que dá para perceber claramente mesmo, para quem conhece um pouquinho do movimento romântico, da escola do romantismo, que o Tieck se encaixa perfeitamente dentro da escola do romantismo. Para apontar só algumas coisas. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, a valorização da natureza. Há vários trechos em que o autor usa o seu personagem narrador ou uma narrativa em terceira pessoa para destacar a beleza, a exuberância, o encanto, até o encanto assim no sentido quase mágico em um ou outro momento da natureza. Há um deleite, me parece, muito grande de apresentar a natureza diante dos nossos olhos, isso era bastante romântico. Nós temos aqui o fato do Tieck, como diz a apresentação feita pelas tradutoras, o fato do Tieck ter sido um pesquisador do folclore alemão, ter sido alguém que estudou, né, a propósito da tradição oral e da tradição dessa literatura não escrita, né, que faz parte do folclore, e ter mesclado isso, as coisas que ele leu, as coisas que ele ouviu, né, as pesquisas de outros estudiosos que ele acompanhou, como os irmãos Grimm, por exemplo, e aí ele mesclou com a sua literatura, a gente percebe também uma característica romântica, porque assim como aconteceu no romantismo brasileiro, há essa preocupação de ir às raízes autênticas da literatura do seu país. No caso aqui, a literatura autenticamente, genuinamente alemã, né? A tradição oral, né? O folclore do país. E aí você tem ele trabalhando alguns temas, algumas imagens, algumas lendas e transformando isso literariamente com o seu estilo, né? Com a sua forma de escrever. Mas os conteúdos são muito semelhantes àquilo que a gente conhece, por exemplo, em várias histórias que os irmãos Grimm recolheram. A gente também tem esse forte lado do fantástico, que o título do conto que dá nome a seleta, o conto principal é o Feitiço de Amor, já dá uma dica. Nós estamos diante de literatura fantástica, sim. Daquela veia do fantástico que envereda pela fantasia, pelo maravilhoso, mas que, como dizem as tradutoras na apresentação, e eu achei legal ter visto alguém dizer isso, porque era uma coisa que eu havia reparado, observando a literatura fantástica, de vertente de fantasia, mas não tinha visto ninguém dizer, é uma literatura de fantasia aqui, que se mescla, que tem toques claros do terror, do macabro, que é até a palavra que elas usam. Realmente é. E essa questão da literatura fantástica, ela se desenvolve muito no período romântico. Ao longo da literatura romântica, em várias partes do mundo, né? A literatura romântica no Brasil, na França, na Alemanha, na Inglaterra, você vai encontrar, tanto que às vezes se confunde com o gótico, que tem alguns toques de literatura fantástica no gótico, porque andam juntos. Muitas vezes, assim como o gótico, você encontra dentro da literatura do romantismo, em vários países, de várias nacionalidades, um interesse, um fascínio pelo fantástico. E aqui, fantasia com toques de terror. Especialmente no desenvolvimento e no clímax e no desfecho de vários contos. Com exceção de um, que são 6 contos aqui, com exceção de um, todos os contos aqui terminam em tragédia por essa faceta do terror com a qual a fantasia, né, o maravilhoso, se mistura. No único conto em que isso não acontece, que é o Cálice, o desfecho também não é exatamente feliz, mas é aquele desfecho que a gente diria que é agridoce, né? Você tem um toque assim de melancolia, mas você não tem aquela tragédia final, aquela tragédia cheia de horror, como acontece no final de vários contos aqui.
Uma outra característica do romantismo, me parece, é que atravessa, em vários contos aqui, é aquela imagem, e que me parece até uma metáfora do poeta romântico, do artista romântico, que é um artista que valoriza a inspiração e valoriza o individualismo, a individualidade. Em vários contos, essa imagem de um personagem que visita um universo que não é o nosso universo, um mundo que não é o nosso mundo, e que é muito mais maravilhoso, muito mais sedutor, muito mais belo, muito mais perfeito em alguns casos, do que o nosso. E aí me pareceu uma metáfora do artista, do poeta romântico, porque quando isso acontece com algum personagem, e acontece mais de uma vez, com mais de um personagem, mais de um conto aqui, essa pessoa nunca consegue se readaptar ao nosso mundo, quando ela volta dessa viagem, né? Em alguns casos, esse mundo que ela visita não é um mundo positivo, mas é um mundo sedutor. E aí ela não consegue, ao retornar, se redimir daquilo que ela viu e daquilo que ela fez nesse outro mundo. Em outros casos, o outro mundo que ela visita é tão mais belo, tão mais delicado, tão mais cheio de paz, de beleza mesmo, beleza, verdadeira beleza, que quando ela volta, o nosso mundo a ela parece assim uma sombra, imperfeito, né? Muito longe de todas as belezas, de todas as maravilhas, de todas as delicadezas que ela viu nesse outro mundo, nesse outro universo. Isso me fez pensar muito se não seria uma metáfora do poeta romântico, que é aquela criatura muitas vezes, né? As próprias lendas fazem isso, a propósito de algumas figuras do romantismo, como Lord Byron, por exemplo, mas não o único. Aquela criatura à parte, aquela criatura estranha, aquela criatura que é o homem de exceção, né? O artista romântico, o poeta romântico, muitas vezes tomou essa posição dentro da sociedade, como aquela criatura de exceção, né? Aquela pessoa que não se encaixa. É um bonito livro, a linguagem é muito bonita, né? Foi traduzido direto do alemão por essas duas tradutoras, a Maria Aparecida Barbosa e a Karen Voloboev. A Maria Aparecida Barbosa, inclusive, é a tradutora do Reflexões do Gato Mur, do Hoffmann, e o Hoffmann também fez parte da escola romântica alemã e foi contemporâneo do Tieck. E eu acredito que elas tenham sido muito felizes nessa tradução, porque ficou assim muito bonita a linguagem do livro. Eu recomendo, mas eu diria que é preciso em alguns momentos ler um pouco de longe, um pouco criticamente, porque há momentos de uma grande, especialmente nos desfechos, um grande mal-estar, né, quando você termina de ler, por causa daquele desfecho assim tenebroso de alguns dos contos, a maioria.